Tribunal Regional Eleitoral e Tribunal de Justiça do Amazonas elegem novos presidentes, vice-presidente e corregedor na manhã de hoje. A sessão foi marcada por discussão calorosa entre desembargadores. A presidência da Corte Judicial abriu a votação na plenária para a escolha dos novos membros da presidência. O desembargador Iedo Simões foi eleito o novo presidente do Tribunal de Justiça do Estado, porque não havia concorrência. Por 17 votos a 5, o Wellington de Araújo assume a vice-presidência. Penso que vamos implementar grandes avanços e aqueles avanços produzidos pela atual gestão terão dado continuidade, até porque ninguém pode desprezar um trabalho implementado nessa gestão vitoriosa do desembargador Pascarelli. Mas a escolha para corregedor-geral de Justiça foi calorosa. A candidatura de Wellington de Araújo ao cargo causou grande discussão na plenária. Houve pedido de impugnação do desembargador Mauro Bessa, que citou a lei da magistratura. João Simões defendeu a inclusão da inscrição do desembargador Wellington. São os três mais antigos membros da Corte que poderão ser os elegíveis. Eu acho que todos aqui são capazes de dirimir a questão. O presidente do tribunal abriu para votação de impugnação ou rejeição dos candidatos menos antigos. Foi então que o magistrado Djalma se manifestou contra a desembargadora Maria das Graças Figueiredo, por ser contra a atual gestão. Agora eu preciso de defender, desembargador, pelo seguinte, como questões que não vem ao caso. Eu preciso explicar que eu, quando presidente, nós vamos voltar a questões antigas, porque está me acusando aqui, né, desembargador? A sessão teve que ser suspensa por 5 minutos. Depois, os desembargadores optaram em abrir a votação para os 6 candidatos e o desembargador Lafayette Vieira Júnior foi eleito o corregedor-geral por 16 votos. Daqui para frente, pretendo continuar assim o trabalho já começado desde do Pascarelli, depois do desembargador Iedo, agora do desembargador Tuí, para uma união melhor e uma produtividade maior dos juízes. Na eleição do Tribunal Regional Eleitoral, o desembargador João Simões, que estava na vice-presidência, assumiu o cargo e Aristóteles Turi, que era corregedor-geral no TEJAM, assume o cargo de vice-presidente e corregedor-geral do TRE. Aumenta para 58 o número de notificações de casos suspeitos de sarampo aqui em Manaus. 4 casos foram confirmados e 1 caso descartado. O objetivo agora é ampliar a cobertura de vacinação contra o sarampo no público infantil. Essa é uma das novas estratégias de prevenção à doença que foram traçadas em reunião realizada na manhã desta terça-feira em Manaus e que contou com a participação de técnicos do Ministério da Saúde e assessores da Organização Pan-Americana da Saúde no Brasil, que avaliam a situação do surto de sarampo na região norte. Nós estamos trabalhando frente a uma realidade que é o que está acontecendo na capital. E essa realidade mostra que 80% dos casos realmente o público-alvo deve ser crianças menores de 50%, de 5 anos de idade. A principal definição hoje aqui na sala de sessão é que nós vamos concentrar os esforços de vacinar as crianças de 6 meses de idade até 5 anos. Completos. Então as mães, a gente solicita às mães, os pais que procurem as unidades de saúde, que levem o cartão de vacinação das suas crianças, pois essas crianças são as mais vulneráveis ao sarampo. Novos técnicos de enfermagem e enfermeiros irão reforçar as equipes que estão atuando nas ações preventivas na capital amazonense. De acordo com o novo boletim epidemiológico de sarampo, passou de 27 para 53 o número de casos suspeitos da doença no Amazonas. Agora o estado tem 58 casos notificados ao todo, 4 confirmados em Manaus e 1 descartado. O vírus em circulação no Brasil teria sido importado da Venezuela com a entrada em massa de venezuelanos pelo estado de Roraima. Dentro dessa
conotação teórica, né, nós temos esse acontecimento que o sarampo realmente ele explodiu na Venezuela. Posteriormente tivemos a situação de Roraima, cujo genotipo viral é o mesmo da Venezuela. A situação atual preocupa porque põe em risco a manutenção do certificado de eliminação do sarampo emitido ao Brasil pela Organização Pan-Americana da Saúde em 2016, 15 anos depois do último registro de transmissão dentro do território nacional. As autoridades de saúde pedem tranquilidade à população, mas ressaltam que as pessoas precisam estarem atentas para as medidas de prevenção que podem ir além da necessidade de imunização. Existem algumas outras ações importantes, né? Como nós sabemos, o sarampo é uma doença de transmissão pessoa a pessoa, né? Ao falar, tossir, espirrar, você elimina o vírus e à medida que é aspirado por uma pessoa não vacinada, realmente há essa possibilidade. Agora, quando isso ocorre? Geralmente em situações de aglomerações. Né? Principalmente é recomendável que as crianças menores de 5 anos não frequente, pelo menos nesse momento, ambientes no qual há muita aglomeração. Agentes da Polícia Federal prenderam o prefeito, o vice-prefeito e mais 3 vereadores do município de Humaitá, no sul do Amazonas. O objetivo da Operação Lex Taliones, desencadeada pela Polícia Federal, é desarticular integrantes de associação criminosa acusados de participação nos ataques com incêndios que destruíram prédios públicos e veículos do IBAMA, ICMBio e do INCRA, no município de Humaitá, no sul do Amazonas. O atentado ocorreu em outubro do ano passado. O prefeito de Humaitá, Erivânio Vieira de Souza, o vice dele, Rademarque Chaves, garimpeiros e mais 3 vereadores da cidade foram presos. Eles foram encaminhados para a sede da Polícia Federal em Porto Velho, capital de Rondônia. O nível do Rio Negro em Manaus apresenta redução e para o Serviço Geológico do Brasil, esse é um fenômeno atípico para o período em que deveria ser de enchente constante. Vamos ver. De ontem para hoje, o Rio Negro recuou 3 centímetros. Passou de 24 metros e 44 centímetros para 24 metros e 41 centímetros. E a descida começou a ser percebida há 2 semanas. De acordo com informações da administração do Porto de Manaus, nos últimos 15 dias, o Rio Negro baixou 14 centímetros, fato considerado incomum para o período que seria de enchente. Esse fenômeno já aconteceu antes, mas não é tão comum, segundo a responsável pelo Sistema de Alerta Hidrológico do Serviço Geológico do Brasil, o CPRM. O Rio Negro em Manaus, ele não depende só da chuva em Manaus. Apesar de estar chovendo, a gente tem observado que está chovendo, não quer dizer que o rio vai aumentar ou subir, porque é um rio de grandes magnitudes. Então essa água que chega aqui, ela começa lá em São Gabriel da Cachoeira, ela vai pegar toda a bacia do Negro, vai ser drenada e vai chegar aqui em Manaus. Essa redução de nível do Rio Negro em Manaus sofre influência da falta de chuvas na calha do Alto Rio Negro, que compreende os municípios de São Gabriel da Cachoeira e Barcelos, que já decretaram estado de alerta por conta da estiagem. Do começo desse ano, o rio Solimões, lá em Tabatinga, nas regiões mais altas, ele desceu muito rápido. Então essa diferença de nível, ela chegou aqui agora, recentemente, e aí como o rio Solimões está baixando, aqui próximo a Manacapuru, desde Coari, então acabou que forçou o Rio Negro a descer também. Apesar dessa leve mudança no período em relação à cota do Rio Negro, a previsão é que a cheia continue até o início do mês de julho. Isso nunca aconteceu da máxima ser em março e ele começar a descer e voltar a subir. Então a gente espera que o rio volte a subir até junho e julho. E a gente não sabe ainda qual vai ser o valor dessa cheia máxima, né? Provavelmente ele vai continuar a subir, mas a gente não sabe o valor. A gente vai fazer uma estimativa da cota máxima para atingir esse ano, que sempre a gente apresenta o alerta de cheia em Manaus, está marcado para quinta-feira, às 10 horas da manhã. E agora vamos então conferir a previsão do tempo para esta quarta-feira em Manaus e em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia. À tarde fica nublado com possibilidade de chuva a qualquer momento. As temperaturas variam de 24 a 31 graus. Em Tefé, o tempo fica nublado com aberturas de sol à tarde.
pode garoar durante a manhã e a noite. Temperatura mínima de 26 e a máxima de 31 graus. Em Manacapuru, a previsão é de tempo ensolarado pela manhã, chove rápido durante a tarde e a noite. As temperaturas variam entre 24 e 31 graus. E em Humaitá, a previsão é de sol com algumas nuvens. As temperaturas variam de 23 a 32 graus. E o feirão da CEPRO já iniciou as vendas de pescado com preços populares para atender a população na Semana Santa. E quem está em um desses pontos de vendas é o repórter Orestes de Taif. Ele está lá no ponto de vendas que fica próximo à Avenida do Samba. Boa noite, Orestes. Como é que estão as vendas por aí? Boa noite, Neto Cavalcante. As vendas começaram agora há pouco, viu? Boa noite para você aí de casa também, que nos dá o prazer da audiência. As vendas por aqui começaram por volta das 4 horas da tarde. A movimentação até era maior mais cedo, mas a chuva que atingiu boa parte da capital amazonense afetou um pouco o movimento por aqui, mas a gente percebe sim uma movimentação de pessoas que vieram em busca de um peixe fresco com um preço atrativo para garantir a ceia dessa Semana Santa. A gente, como tinha falado ontem, na edição de ontem do Band Cidade, tem uma variedade enorme de produtos aqui. Tem aqui o pirarucu, né? O pirarucu, também tem aqui o tambaqui, um tambaqui como esse aqui, por exemplo, que em média pesa entre 3 quilos e 3,5 quilos, sai a R$30. A matrinchã, que por exemplo também está pesando entre 2 quilos, 2,2 quilos, sai em média a R$22. Ou seja, tem opção para todos os gostos aqui no feirão da CEPRO, que tem aqui na Avenida do Samba e em outros cantos da cidade, por exemplo lá na Expo Agro, ali na Avenida Torquato Tapajós. Neto. Muito obrigado, Orestes, pelas informações. Esse feirão da CEPRO já é tradição aqui na cidade, pescado mais barato, preço acessível aí para a população. E a Federação do Comércio do Amazonas divulga pesquisa que mostra índice elevado de confiança do empresário em relação ao mercado. A pesquisa, realizada em todo o país, mostra, entre outros fatores, que o empresário está mais otimista e confiante em relação à economia. Na avaliação do cenário econômico em nível nacional e regional, o índice de expectativas do empresário do comércio é bastante elevada. Os números mostram que os empresários do comércio pretendem ampliar os investimentos nos próximos meses, inclusive com possibilidade de aumento dos postos de trabalho. Para mim, na minha avaliação, o mais importante foi o nível de emprego que cresceu no mês de janeiro em relação a dezembro. Mas é bom a gente destacar uma particularidade, porque o mês de janeiro é um período de nível baixo de vendas. Já dezembro é a maior sazonalidade do ano, é onde o comércio apresenta o seu maior dinamismo. Então nós comparamos janeiro com dezembro e tivemos uma variação positiva de 0,20%, que para nós é muito representativo. Mas o que nós sentimos é que a economia dá sinais de recuperação, os investimentos vão ser retomados, o nível de emprego vai melhorar por duas coisas que são muito importantes. Primeiro, porque o índice de confiança é fundamental. Segundo, porque a facilidade de crédito está começando a se consolidar cada vez mais. E o crédito, mais a renda que vai aumentar pelo nível de emprego que vai também acontecer, nós vamos ter uma retomada da própria economia, uma melhoria da atividade comercial, com grande reflexo na economia do próprio Estado. Os números apresentados hoje mostram o caminho que a economia brasileira pretende percorrer e o impacto dos investimentos no terceiro setor. Enquanto no Brasil as vendas crescem a um ritmo de 4%, no Amazonas o crescimento já passa dos 10%, quer dizer, algo bastante positivo. Em relação ao número de lojas, quer dizer, o número de lojas fechadas no varejo do Amazonas no ano passado foi de cerca de 440 lojas. Muito provavelmente, com essa velocidade de crescimento das vendas, a gente vai estar falando de um número positivo em 2018, depois de 3 anos de queda. Então o estado do Amazonas larga na frente em relação às demais unidades da federação nesse processo de recuperação do consumo, sem dúvida. A amostra é composta por aproximadamente 6.000 empresas situadas em todas as capitais do país e os índices apurados mensalmente apresentam dispersões que variam de 0 a 200 pontos.
O time feminino do 3B da Amazônia começou a temporada em grande estilo e venceu o time do Gurupi do Tocantins. Com a vitória por 4-0, o 3B garantiu vaga para disputar a fase de grupos da Série A2 do Campeonato Brasileiro. A vitória do 3B da Amazônia foi costurada no segundo tempo. O primeiro gol do 3B saiu do escanteio cobrado por Fátima. A bola desviou na zagueira Carol do Gurupi e entrou 1-0 3B. O segundo gol do time amazonense saiu depois dessa arrancada da atacante Luana Spinder, que praticamente atravessou o campo para marcar o primeiro gol dela no jogo e o segundo do 3B. Luana Spinder recebeu a bola na área e marcou de novo. O quarto e último gol do 3B saiu no finalzinho da partida. Maiara recebeu a bola sozinha e fechou o placar. Com a vitória, o 3B garante vaga para disputar a fase de grupos da Série A2 do Campeonato Brasileiro, que é uma espécie de segunda divisão do Brasileirão Feminino. Olha, parabéns para as meninas do 3B, mostra que o nosso futebol feminino tem grandes equipes, o 3B e o Iranduba estão indo no caminho aí para dar grandes alegrias para o futebol amazonense. E o Manaus Futebol Clube joga neste momento lá no estádio da Curuzu, em Belém do Pará, contra o Paysandu. A partida por lá está empatada em 1-1. O Manaus fez o primeiro gol aos 36 minutos do primeiro tempo com o Rossini. E aí o Paysandu empatou ainda no final do primeiro tempo. O jogo está lá no segundo tempo. A partida é válida pela semifinal da Copa Verde. Ainda vai ter o jogo de volta lá no dia 11 de abril. E todos os lances dessa partida que acontece nesse momento lá em Belém, você confere na edição de amanhã aqui do Band Cidade. E nesta segunda-feira, as candidatas ao título de Miss Amazonas participaram de mais uma etapa do concurso. Foi o desfile em traje de banho. Vamos acompanhar. Sob o forte calor, as candidatas começaram a exibir suas belezas com o traje de banho. O desfile aconteceu até o pôr do sol, que nos contemplou com um belo cenário. A etapa preliminar do concurso aconteceu à beira da piscina de um hotel na zona sul de Manaus. Essa é a fase que define o top 10 do concurso Miss Amazonas 2018. Hoje chegamos à preliminar dos biquínis, onde elas se encontram pela primeira vez com os jurados. Um júri seleto, um júri sério, um júri respeitado, e mostrar para as nossas candidatas e para as famílias e para as torcidas o quanto nós temos esse respeito, né, pelo trabalho de cada uma delas e pelo empenho de cada uma. Desde o ano passado, o Miss Amazonas é dividido por etapas. A ideia é fazer uma seleção universal que eleja uma mulher completa, inteligente e bonita. A gente está buscando uma mulher que seja completa, tanto na oratória, na comunicação, uma mulher que saiba se expressar, que tenha a sua origem, tenha a sua cultura, carregue seu estado junto, e ao mesmo tempo uma mulher que seja contemporânea, que seja moderna, que seja de uma personalidade forte, que tenha condições de representar seu estado, que saiba o que está pensando, que saiba o que está buscando. Ao todo, 20 candidatas concorrem ao título de mulher mais bonita do Amazonas, mas para chegar até lá é preciso mostrar simpatia, inteligência e, claro, desenvoltura na passarela. Após essa etapa de biquíni, todas as candidatas vão desfilar com traje gala em um evento realizado no dia 28 de março no Centro de Convenções Vasco Vasques. Olha, a coordenação do Miss Amazonas está fazendo um grande evento. Você sabe, a cobertura completa é aqui na TV Band.
O Band Cidade fica por aqui, mas você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais, Facebook e Twitter da Band Amazonas. Para ficar por dentro da programação e bastidores, é só seguir a Band Amazonas no Instagram. Para rever nossas reportagens, acesse o canal da Band Amazonas no site youtube.com. Sugestão de matérias, vídeos, fotos e a sua opinião, mande para o nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478. Fique agora com as principais notícias do dia no Brasil e no mundo com o Jornal da Band. Uma boa noite para você e até amanhã.